Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do VirtualPC 2007 no Windows. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre o tema. Então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então do VirtualPC. Esta é uma tela, um print do VirtualPC. Sobre o Microsoft VirtualPC 2007 da Microsoft é um programa que emula um computador dentro do seu Windows. Assim sendo, em uma janela será possível abrir outro sistema operacional como Windows, Linux, MS-DOS e até criar um HD virtual, que será um arquivo salvo dentro da partição de seu Windows mesmo, podendo ser formatado com qualquer sistema de arquivos, sem interferir no sistema real. Resumindo, é possível usar um sistema FAT32, RacerFS, etc. dentro de um HD formatado em NTFS, por exemplo. O VirtualPC é muito útil para empresas, testes de vírus, aprendizado e para rodar sistemas antigos. Assim sendo, o usuário pode rodar sistemas operacionais distintos e conectá-los através de um dispositivo de rede virtual que o instalador disponibiliza dentro de painel de controle, conexões de rede, no caso de sistemas Microsoft. O VirtualPC permite ainda capturar ISOs de instaladores e sistemas operacionais, rodá-las na forma de uma unidade de CD-ROM, também virtual, e instalar o SO. A partir da ISO e, depois de instalado, ainda personalizar o SO, deixando mais instalações de softwares terceiros, o que facilita, por exemplo, verificar a migração de aplicações entre plataformas sem precisar de um segundo computador físico. Características técnicas, então: sistema operacional compatível é o Windows Server 2003, Standard Edition de 32 e 64 bits ou superior, Windows XP Professional Edition de 32 e 64 bits ou superior, computador com servidor com processador de 400 MHz ou mais rápido, recomendado 1 GHz, processador mínimo: AMD Athlon, Duron, Intel Celeron, Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, Intel Core Duo e Intel Core 2 Duo, RAM 1 GB ou mais. Espaço em disco 100 GB ou mais, depende do sistema que queira instalar. Finalizando então, o Microsoft VirtualPC não é muito famoso por sua emulação de sistemas operacionais, graças ao VirtualBox, entre outros emuladores. O VirtualPC, por sua vez, também não é muito famoso com sua simplicidade. O VirtualPC, mesmo não sendo conhecido ou sendo facilmente substituído, ainda assim pode ser usado em qualquer sistema de testes ou outros. Página de referência, então temos o primeiro link, que é o download do VirtualPC 2007, o link em espanhol da Microsoft. Microsoft VirtualPC, o artigo da Wikipedia, wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do VirtualPC 2007. Então vamos ao conceito prático. Agora então, no conceito prático da instalação e configuração do VirtualPC 2007 no Windows, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o tipo de sistema operacional que a gente tem. Vamos então iniciar painel de controle, sistema e segurança, sistema. Temos aqui então um sistema operacional de 64 bits, 4 GB de RAM e 2,4 GHz. Isso aqui entra dentro das possibilidades de instalação do VirtualPC 2007. No caso aqui eu estou usando o Windows Server 2008 R2 com o Service Pack 1. Vamos então fazer o download do arquivo. Esse link eu vou deixar na descrição do vídeo para download do arquivo de instalação do VirtualPC 2007. Então eu vou abrir o navegador, colar aqui o endereço. No caso, você vai ter o link disponível na descrição do vídeo para download desse aplicativo. E muito bem, estamos aqui no site da Microsoft, o site direto. Como a gente só tem a linguagem espanhol para o VirtualPC 2007, então vamos clicar em descargar.
Ele vai me selecionar aqui na próxima tela dois aplicativos, o de 32 bits e o de 64 bits. Eu poderia selecionar apenas o de 64 bits ou selecionar tudo aqui em cima. Aí eu posso baixar o de 32 e 64 bits conforme a minha escolha, ou para fazer instalação em outros sistemas operacionais também. Mas vamos instalar somente o de 64 bits, então vou dar um Next aqui logo em seguida. Ele me bloqueou aqui o pop-up, eu vou permitir. Ele vai abrir em pop-up e vai fazer o download do aplicativo. Tá abrindo ali, como você pode ver. E já aparece aqui na barrinha embaixo: deseja salvar ou executar? Então vamos salvar. Vamos fechar isso aqui. Bom, aqui então temos o download do aplicativo. Vamos aguardar então o download. Ele não é um arquivo pesado, como você pode ver, ele é 30 MB. E para quem tem uma conexão um pouquinho mais rápida, pode baixar aí em até menos de 1 minuto. Vamos então aguardar. Ele está agora então finalizando o download do aplicativo. Muito bem, baixou o aplicativo. Agora a gente pode ir nos downloads e executar o setup. Fechar isso aqui e vamos executar, clicando com o botão direito, executar como administrador. Afinal, todo o aplicativo desse porte temos que instalar como administrador. Vamos dar um Next. I accept the terms of the license agreement. Next. Aqui no caso você pode botar o seu nome. No caso que eu vou botar iniciais do meu nome. E a organização. No caso vou botar Rádio CBS. Você pode colocar, preencher qualquer coisa nessas caixas. E você pode selecionar aqui para instalar e colocar um atalho, no caso na área de trabalho de todos os usuários, ou somente no administrador. Vou deixar para todos os usuários, vou clicar em Next. Ele vai instalar em C Program Files, no caso arquivos de programas x86, Microsoft Virtual PC, e vai fazer a instalação lá. Apesar de ser de 64 bits, né, no caso, ele não é de 32 bits, ele é de 64. Então, ele mesmo assim vai instalar e vai baixar e vai instalar o de 64 bits, mesmo estando na pasta de 32. Bom, isso é coisa da Microsoft, não me pergunte por quê. Vamos dar um Finish. Muito bem, agora vamos ver onde está instalado, vamos iniciar. Ele já aparece aqui para mim, mas vamos em todos os programas. E vamos aqui em Microsoft Virtual PC. Ele não cria subpastas. Se você quiser criar uma subpasta para esse programa, você pode arrastar e criar uma subpasta no menu iniciar. Vamos clicar então em Microsoft Virtual PC. Ele vai dar isso aqui porque diz que não é suportado, mas vamos marcar então Don't show this message again. Ok. Para criar uma nova máquina virtual, a gente pode dar Next. Vamos em Create a Virtual Machine. Você também pode usar a opção Use Default Settings, no caso usar a opção padrão para criar uma nova Virtual Machine, ou adicionar uma máquina virtual existente. Vamos então clicar em Next, Create a Virtual Machine, para criar uma nova máquina virtual. Vou dar o nome aqui de Windows XP e Next. No caso aqui eu poderia clicar para salvar em uma outra pasta. Poderia, por exemplo, guardar em qualquer outro lugar, mas as máquinas virtuais por padrão elas ficam nos documentos. My Virtual Machines, ela fica dentro desta pasta. Vamos então salvar dentro da pasta padrão, clicando em Next. O sistema operacional aqui ele já selecionou o Windows XP, mas eu poderia usar o 98, NT Workstation, 2000, XP, OS2, Windows Vista, NT Server, 2000 Server, 2003 ou outro sistema operacional. Nota que esse Virtual PC ele não suporta sistemas Linux ou Unix, como você pode ver aqui nessa tabelinha de sistemas operacionais. Quem tem o sistema Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, pode selecionar Windows Vista, que ele vai instalar todo o hardware necessário para rodar o Windows Vista. Vamos então selecionar a minha opção, que é o Windows XP, e clicar em Next.
Ele me alocou aqui 128 MB de RAM. Eu vou clicar aqui para Adjusting the RAM, para ajustar a RAM virtual dele. Eu poderia usar a RAM recomendada, mas conforme eu já tinha explicado em vários outros tutoriais e informações, é necessário que o administrador de rede saiba muito bem gerenciar a memória do seu servidor para não acabar travando os aplicativos do servidor. Por isso, vamos ver quanto... No caso, eu tenho aqui 4 GB de RAM. Eu ia mostrar para vocês, mas lá nas propriedades do sistema você pode ver, como eu já mostrei anteriormente. Temos 4 GB de RAM. Eu tenho disponível aqui no meu sistema agora. Eu estou usando 1 GB de RAM. Então temos 3 GB de RAM, mas eu não vou deixar 3 GB de RAM. Eu vou deixar 2 GB de RAM. Então eu poderia botar aqui 2048. Mas por força de gravação, porque eu tô aqui ocupando também para gravar, né? Eu vou deixar em 1024 ou 1 GB de RAM. É necessário para o XP profissional, por exemplo. No caso de sistemas Windows Server 2003, 2008, é necessário um pouquinho mais de RAM, tá bom? Clicamos então em Next. Nota que isso aqui você vai precisar gerenciar. Nessa opção aqui, ele pergunta se eu tenho uma Virtual Hard Disk ou se eu quero criar um novo arquivo de máquina virtual, um novo arquivo de Hard Disk, no caso virtual, né? Então eu seleciono para novo, clico Next. Ele vai me perguntar a localização do arquivo. Eu vou deixar no arquivo no local padrão, que é C, User, Administrador, Documents, My Virtual Machines, /Windows XP, /Windows XP Harddisk.vhd. Então todos os arquivos que ficam de máquina virtual, de sistema operacional, ele vai ficar dentro de Windows XP Harddisk.vhd. Aqui eu poderia colocar o Virtual Hard Disk Size, que é o tamanho desse arquivo. Então eu vou colocar o Maximum Virtual Hard Disk Size, que é o que está ali em cima, que é 130.557 megabytes. Isso aqui vai dar 120 GB, mais ou menos, de espaço em disco. Marcamos então aqui, colocamos as informações e clicamos em Next. Está pronta a nossa máquina virtual, clicamos em Finish. Temos aqui o Virtual PC Console. O que a gente pode fazer? Podemos ir em File, New Virtual Machine, para criar uma nova máquina virtual. Para criar um novo hard disk virtual, então podemos clicar nessa opção. Temos as options, vamos dar uma olhadinha. Então, Restore at Start. Então isso aqui é para restaurar as Virtual Machines depois de startar o Virtual PC. Quando você iniciar o Virtual PC, ele vai restaurar as máquinas que foram hibernadas pelo Virtual PC. Aqui a gente tem a Performance, então eu poderia selecionar para priorizar a tela que está ativa. Por exemplo, digamos que eu tenha duas máquinas virtuais, então eu clicando numa, ela vai priorizar para aquela que está clicada. Agora se eu clicar na outra, ela vai priorizar para outra e vai deixar a primeira que eu selecionei sem os recursos, né? Ele vai priorizar os recursos para outra máquina virtual que esteja ativa, com a janela ativa, que ela esteja apontada igual temos aqui, por exemplo. Eu poderia selecionar All Running Virtual Machines Get Equal CPU Time. Então, essa primeira opção, ela divide o tempo igualmente para cada máquina virtual. Ou seja, o processador vai usar tanto para uma máquina quanto para outra o tempo alocado da CPU. Allocate more CPU time to the virtual machine in active window. Selecionando isso, ela vai alocar a CPU, no caso, para aquela máquina que está com a janela ativa. Que ela está com a janela, não está minimizado ou não está ativo, então ela não vai priorizar essa, ela vai priorizar a que está ativa ou que está maximizada. Pause Virtual Machines in Inactive Windows. Então, caso a Virtual Machine está inativa, ou melhor, caso ela esteja minimizada, se você maximizar, ela volta ao normal. Agora, se você minimizar ela de volta, ela fica pausada. Ela vai pausar a máquina e não vai deixar prosseguir. Caso o Virtual PC esteja rodando em background, então eu quero que todos os processos do hosting sejam priorizados ou
eu quero que o Virtual PC rode na máxima velocidade. Eu tenho essas duas opções. Então, Run Virtual PC at Maximum Speed, ele significa que vai rodar na máxima velocidade possível. Ou, se eu quiser deixar nessa opção, ela vai deixar que, no caso, o hosting fique limitado àquela configuração. Então, vai priorizar o host ao invés de priorizar a máquina virtual. Nessa segunda opção, vai priorizar a máquina virtual e vai ignorar o host. Vamos deixar nessa segunda opção e vamos para a próxima. Essa opção aqui de Hardware Virtualization é uma opção para caso o CPU, no caso o processador, dê suporte à virtualização por hardware. Pelo tutorial, eu vou colocar aqui no sistema a opção, eu não vou deixar marcada essa opção, mesmo que o meu processador tenha suporte a isso. Então eu vou passar para a próxima opção. Você pode habilitar, se você tiver no seu hardware, a opção habilitada na BIOS, no caso no UEFI para sistemas mais novos, a opção AMDV para sistemas operacionais, ou melhor, para processadores que tenham processador AMD, e o Intel Virtualization para processadores Intel. Tá? Então, se você tiver habilitado Intel Virtualization, Enable Hardware Assisted Virtualization. Note que Hardware Assisted Virtualization is available on this computer. No caso aqui, ele vai avisar se a virtualização assistida por hardware está ou não está habilitada no sistema. No meu caso aqui, ele está habilitado. Vamos para a próxima opção. Full Screen Mode. Ajustar a Screen Resolution, no caso, Adjust Screen Resolution, so the host operating system the same at guest operating system. No caso desse aqui, ele vai colocar a Screen Resolution, no caso a resolução da tela, na mesma informação que a máquina virtual. Por exemplo, se eu tenho uma resolução de tela de 1024 por 768, ela vai ajustar 1024 por 768 na máquina virtual, caso eu habilite ou caso eu maximize em full screen a máquina virtual. Ela vai ajustar a resolução. Se você não marcar isso aqui, se deixar desabilitado, a resolução não vai se ajustar à tela. Sound. No caso aqui, Mute Sound for Virtual Machines in Active Window. Se você deixou a máquina virtual minimizada, ele vai mutar o som. Se você deixou a máquina maximizada, ela continua tocando o som. Então eu recomendo que vocês desabilitem essa opção, deixando para não mutar o som da máquina virtual caso ela esteja inativa. Porque se você quiser rodar alguma coisa e quiser manter o som dela ativo, essa opção vai travar o som. Vamos para a próxima. Messages. Show all, a opção no caso aqui, para mostrar todas as mensagens de erro, de resetar, etc. da máquina virtual. Poderia reset messages para caso eu desabilitar a exibição das mensagens, para ele me mostrar as mensagens que ele não me exibiu antes. No caso de Don't Show Any Messages, eu poderia então marcar essa opção para a máquina virtual não me mostrar nenhuma mensagem. Se eu quiser que ela me mostre, então eu deixo isso aqui desabilitado, né, desmarcado. Keyboard. Aqui tem High Shout. No caso aqui eu poderia colocar por exemplo, se eu apertar uma tecla do meu teclado, ele vai capturar meu mouse, ou melhor, vai capturar o meu teclado e o meu mouse. Eu poderia colocar qualquer tecla, no caso aqui ele tá o Alt GR, no caso, da esquerda, se não me engano, não, da direita. Então, ali tá o Alt da direita, né? Eu poderia botar a tecla Ctrl, poderia colocar F12, enfim, eu poderia colocar qualquer tecla aqui, por exemplo, R, certo? Então, vou deixar aqui por padrão a tecla Rise to Windows. No caso, Rise to Windows, porque eu não uso essa tecla. Você poderia colocar aqui uma tecla que você também não use. É uma boa opção. Allow Windows Key Combinations. Então, On Guest Operating System, On Host Operating System e in Full Screen Mode On Guest Operating System. No caso, ele vai habilitar a Windows Key Combinations, que é essa primeira opção aqui, no Guest Operating System, no caso no sistema operacional, ou no hosting,
quando você quiser passar para o host. Ou no full screen também, tem essa opção aqui também. O mouse, ele está aqui para clicar, para capturar, então você clica na Virtual Machine e ele captura o mouse. Ou também eu poderia marcar essa opção, Moving the Pointer into the Virtual Machine Window. Eu poderia então mover o ponto, no caso o mouse, né? Enfim, o ponto, para ele habilitar, para ele capturar na Virtual Machine. Mas, por recomendação, eu deixaria então para clicar para capturar. Na segurança, eu poderia colocar uma senha de administrador para ele requerer as seguintes opções. Se eu for mexer no Options, Settings, New Virtual Machine Wizard e Virtual Disk Wizard, ele vai me pedir uma senha de administrador. Eu só vou poder mexer na Virtual Machine se eu for administrador. Aqui temos a opção de linguagem, que eu poderia então colocar espanhol, né? Como ele fez o download lá e não trocou a linguagem para mim. Então aqui eu posso trocar em language para espanhol, que é a mais próxima do português que a gente tem. A gente tem italiano, japonês, inglês, etc. Vou dar OK. Salvou as alterações. Vou ter que dar um file sheet para sair da máquina. Vamos abrir ela de novo. Agora ela está como a gente configurou com a linguagem espanhol. Muito bem, vamos em ação. Eu posso iniciar essa Virtual Machine. Poderia pausar, reiniciar, excluir, no caso é quitar. Configuração para ver as configurações da máquina. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E as propriedades, para ver quanto de, no caso, quanto de processador, memória, vídeo, etc. E ver as características aqui dessa máquina virtual. Poderia aqui em ajuda ver as configurações aqui acerca de Virtual PC, as informações e tudo mais. Vamos então em configuração. Então, o nome do arquivo de máquina virtual é Windows XP. Aqui temos a memória de 1024, temos, no caso aqui, disco duro, o disco rígido, no caso, né? Porque está em espanhol, então é disco duro. Temos aqui do hard disk, VHD. No segundo não temos nenhum, a gente poderia criar mais um ou mais outro, né? No caso um do sistema operacional e mais dois. Essa opção aqui, caso você queira, por exemplo, não salvar as opções no arquivo, habilita essa opção que ela não vai salvar nada. Aqui ela indica o controlador da unidade de CD e DVD, que no caso ali conectar a unidade CD e DVD ao controlador IDE secundário. No caso esse aqui fica como IDE primário, esse aqui como IDE secundário. O disquete, a unidade de disquete, temos para detectar disquete automaticamente. Para caso você tenha uma unidade de disquete ainda, você pode plugar essa unidade e abrir no Virtual PC. Temos a porta com 1, com 2, LPT1 e os adaptadores de rede. De primeiro momento, temos então os adaptadores de rede 1. Eu vou habilitar os 4 para mostrar como é que funciona. No primeiro, a gente pode colocar sem conectar, local somente, a placa de rede, no caso aqui eu tenho a Teros, né? E NAT. Eu vou deixar em NAT de primeiro momento, que depois eu vou explicar o porquê. Ou melhor, eu já vou explicar agora para não deixar para o final. Eu coloco NAT porque se o meu DHCP da rede local não estiver habilitado, então o NAT vai fazer isso. Vai dar um DHCP na instalação para ele. Mas eu recomendo que você deixe a sua placa de rede marcada na primeira opção. Ou se quiser habilitar as 4 e colocar conforme eu estou colocando aqui no tutorial, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Vou deixar então NAT aqui pela nossa configuração, porque eu também não tenho DHCP habilitado e tudo mais por questão de segurança na minha rede interna. No adaptador 2, então temos a opção de conectar local somente e a placa de rede. Então aqui eu vou botar a placa de rede. Aqui eu tenho a opção local somente. O que seria a opção local somente? Entre as máquinas virtuais, em vez de eu plugar um cabo entre a placa e a máquina virtual, eu poderia colocar
local somente para ele conectar entre máquinas virtuais. Máquina virtual 1 conecta com máquina virtual 2, que conecta com virtual 3 e assim por diante, estabelecendo uma conexão local isolada, totalmente isolada da placa de rede convencional. Então ele cria uma nova rede local. E a segunda placa e a quarta placa eu vou deixar sem conectar. Sem conectar, ela simplesmente vai mostrar que não tem conexão disponível. Aqui o som eu deixei ele habilitado. Virtualização por hardware. Se eu habilitar lá naquela opção primeira que eu mostrei para vocês nas configurações, isso aqui vai estar habilitado aqui. Aqui ele vai fazer integração do mouse. No caso, quando eu instalar os adicionais para convidado, ele vai habilitar isso aí. Aqui as pastas compartilhadas eu não está habilitado porque eu não instalei o Virtual Machine Editions. Aqui eu poderia colocar iniciar sempre a máquina virtual em modo de tela cheia. Essa é a primeira opção. Aqui eu poderia permitir qualquer resolução de tela, usar somente as resoluções de tela standard, no caso as resoluções pré-definidas, ou usar a resolução de tela do sistema operacional local, no caso, né, no host. Eu poderia ocultar a barra de menu, que é a barra que fica em cima da máquina virtual, e ocultar a barra de baixo de estado da máquina virtual. E caso eu queira fechar a máquina virtual, ele vai me dar as mensagens como opções. Para guardar o estado, que é para hibernar o estado, né, salvar o estado de máquina, encerrar, que é desligar, ou simplesmente apagar, que é para, digamos que ela vai simplesmente desligar, né, ela não vai mandar o sistema desligar nem nada, vai simplesmente apagar. Ou eu poderia marcar essa opção aqui para encerrar automaticamente sem nenhuma mensagem e guardar estado, encerrar, apagar e eliminar o que foi feito. Vou deixar essa primeira opção aqui marcada. Vou dar um aceitar no caso, né? Que agora eu mudei a linguagem para espanhol. Muito bem. Então vamos iniciar. Veja que aqui não tem nada de sistema operacional, certo? O que a gente vai fazer então? Aqui a gente tem as opções ação, modo de tela cheia, Ctrl Alt Del, pausar a máquina virtual, restaurar, encerrar, instalar os adicionais para Virtual Machine e as propriedades. No editar a gente temos a opção colar, copiar, colar, selecionar tudo, temos a configuração. No caso aqui ele não vai me deixar editar porque eu já estou com a máquina ativa. Na opção CD a gente tem usar a unidade física, que é a unidade D, capturar uma imagem ISO. Se eu tivesse um CD dentro da unidade D, ele capturaria a unidade física aqui. Eu poderia usar capturar a imagem de ISO para instalar o sistema a partir de uma ISO, poderia liberar o CD ou ejetar o CD. Na unidade disquete, poderia capturar a imagem de disquete e no menu ajuda a gente tem as informações dele. Vamos então em CD, capturar imagem de ISO. Como eu gosto de fazer a instalação por uma imagem ISO, vou pegar uma imagem ISO que eu tenho aqui do Windows XP. Vamos ver aqui, tem Windows XP, esse mesmo. O que a gente vai fazer? Ctrl Alt Del. No caso aqui eu poderia apertar a tecla Del para iniciar o setup, para configurar a BIOS dessa máquina virtual. Isso no boot, né? E eu poderia selecionar também as opções lá, mas como ele já está automático, ele simplesmente vai fazer a instalação automaticamente desse sistema. A instalação padrão dessa máquina virtual é da mesma forma que você instala qualquer sistema operacional no seu computador físico. Então é simplesmente chegar aqui e apertar a tecla Enter para instalar. No caso aqui eu vou botar rápido para ele não demorar muito para fazer a formatação. Então aqui temos o Virtual PC instalando. Aqui o console você pode deixar ele assim, que é para ver o estado da máquina também. Enfim. Agora então vamos aguardar ele finalizar a formatação, que eu vou demonstrar como é que instala os adicionais para convidado para a máquina virtual. Isso para qualquer sistema operacional, a instalação dos adicionais.
tanto para o XP, Vista, 7, 2003, 2008, etc. Então vamos aguardar. Muito bem, agora então ele está instalando o sistema. A instalação é padrão, não vou explicar aqui como fazer a instalação, porque é algo muito simples e tem tutoriais no próprio canal 2, que você pode ver a instalação e configuração do XP, entre outros sistemas operacionais também. Isso aqui é só um exemplo de instalação, no caso. Clicando aqui, eu já estou com o mouse dentro do sistema operacional convidado. Vou botar o meu nome, organização, fazer as configurações dele. No caso, né? Isso aqui podemos botar tudo mais. Como você pode ver, a instalação é padrão. Agora então ele instalou a rede. Vou colocar ele no domínio, ou melhor, no grupo. Instalação ainda padrão, né? Como vocês têm familiaridade com essas instalações, então aí. Muito bem, agora então ele segue a instalação. Vamos então aguardar no final a instalação dos adicionais para convidado para uma demonstração de como faz a instalação. Vamos aguardar. Muito bem, ele fez então a instalação do sistema operacional. Eu vou apertar agora a tecla Delete para mostrar para vocês como é que fica então na BIOS, ou no caso do sistema, né, porque aqui é BIOS ainda. Então, eu apertei Delete naquela tela de boot, então aqui temos a data e hora do sistema, a configuração da IDE, no caso aqui o primeiro é hard disk, o segundo aqui é não detectado, aqui é o CD-ROM. E enfim, aí temos a configuração do disquete, que no meu caso aqui eu vou deixar desabilitado. Aqui temos a Booting Settings, então temos o Quiet Boot, que daí no caso ele vai dar boot sem exibir as mensagens. Aqui o boot up no Unlock, no caso vai acender o Unlock quando ele estiver dando boot, então aqui está on. Aqui eu poderia habilitar o Power Management habilitado e o ACPI tá yes. Se eu botar no, o sistema operacional não vai mais gerenciar o ACPI do hardware do sistema. Em boot Device Priority, eu poderia colocar a ordem de boot do sistema. No meu caso aqui eu já terminei de instalar o sistema, mas bom, enfim, vamos tirar esse aqui, passar menos. Então, com a tecla mais e com a tecla menos, a gente poderia colocar a ordem de boot no sistema. Hard Disk Drivers, então aqui a gente tem um hard disk, um flip drive, que no caso é o drive de disquete, e o drive de CD-ROM. Em Security, a gente poderia colocar uma senha, no caso de Supervisor, é a senha do administrador e a senha do usuário. Aqui a gente pode sair, salvar as informações, sair, salvar sem salvar. No caso, carregar as opções default, depois de uma falha para carregar as informações default e descartar todas as informações. Então vamos dar um exit save changes. Ok. Agora ele está então inicializando o sistema operacional instalado. E vamos partir para a instalação dos adicionais. Vamos botar isso aqui mais para cima. Tá carregando o sistema. Aqui eu tenho que clicar, né, para ele capturar meu mouse. Muito bem. Tela clássica do Windows XP. Muito bem, vamos então clicar para avançar.
Aqui é para atualização, né? No caso, vou marcar a primeira opção, clicar avançar. Como ele já tem conexão com a internet aqui, eu posso clicar para ignorar. Não, eu vou deixar para depois, vou avançar. Colocar um nome aqui, só para ele logar como administrador. Aí eu coloco esse nome aí para logar como administrador. É um truquezinho que eu faço, ó. Vou digitar então a senha do administrador. E estamos logados no sistema. Agora está pronta então a instalação. Vou ejetar aqui esse disco. Veja que agora a gente tem aqui na rede várias placas de rede. Vou abrir conexões. Temos a placa que está conectada já à internet, que ela pega endereço NAT, então é esse aqui. A conexão local 2, que ela pega, vou apertar a tecla aqui para sair para ele soltar meu mouse, né? Que é a tecla que a gente configura lá nas opções. Vamos aqui na configuração dela. Temos aqui a rede. A primeira placa então é a NAT, que é aquela conexão local. A segunda é a placa de rede, que eu coloquei a Teras L2, Fast Ethernet. A 3 é a local e a 4 é a que não está conectada, é sem conectar essa aqui. Então a conexão local, que passa todos os dados por aqui. Conexão local 2, 3 e a 4. Muito bem. Vamos então instalar os adicionais para integração entre host e convidado. Vamos em Action, no caso que eu troquei para a linguagem, né? Instalar ou atualizar as Virtual Machine Additions. Ele vai colocar a ISO na configuração aqui do CD. Vamos então clicar em continuar. Fechar isso aqui. Ele já vai abrir automaticamente isso aqui. Se caso ele não abrir, você pode iniciar meu computador e dar duplo clique aqui na unidade de CD. Ele vai abrir isso aqui. Vamos dar um Next para instalar os Virtual Machine Additions. Muito bem, finalizou. Clicamos em Finish. Você deve reiniciar o sistema para que as alterações entrem em vigor, então Yes. Ainda a gente não tem a integração entre o mouse e o sistema. E agora ele, depois de reiniciar, ele vai subir com as configurações. Vamos então aguardar. Ele vai dar boot. Ele soltou meu mouse agora. Vamos aguardar. Vou logar agora no sistema e veja que o mouse já está integrado com a máquina virtual. Já posso aqui clicar, abrir, fechar, maximizar, etc. Vamos colocar então em modo de... Aqui no caso é pantalla completa, mas é tela cheia no caso. Então vamos clicar aqui. Ele vai trocar. Eu vou ter que apertar a tecla Rise to Windows mais Enter. Então continua. Então temos aqui a opção. Vamos com Windows e Enter para voltar. Voltamos. Agora aqui, ó, eu posso até aumentar a tela um pouquinho. Também, no caso aqui, não sei porque não funcionou, mas enfim. Então é isso. Tá aí a configuração. Agora tem a integração e tudo mais. E é só usá-la a máquina virtual. Para desligar, ela vai desligar normalmente. E é isso. Muito bem, vamos então ver agora algumas configurações adicionais que você pode fazer. Nas configurações, clicando aqui, você abre o assistente para um novo disco virtual. Aí ele tem esse assistente, clica em seguinte, criar um novo disco virtual, clicar em seguinte, um novo disco, no caso aqui disco duro, mas é um HD, né, no caso um hard disk. Clicamos em próximo, seguinte. Vamos colocar esse novo HD aqui nas Virtual Machines dentro da pasta no caso do XP, né? Que é a nossa máquina virtual. Seguinte, aqui eu posso colocar a expansão dinâmica recomendada.
Posso colocar um tamanho fixo para que eu estabeleça 130.557 MB ou 130 GB e ele fica com esse valor fixo, ou seja, o tamanho do arquivo virtual vai ser fixo e não variável. Por diferenciação, né, no caso, o disco virtual vai se basear numa configuração de um outro disco virtual existente ou vinculado a um disco físico, né, no caso, a um disco local físico. Vamos deixar em expansão dinâmica. Seguinte, vamos avançar. Vamos colocar aqui o tamanho de 130.557 e vamos avançar. Finalizou. O disco virtual se criou corretamente no caso usuários, administrador, documentos, My Virtual Machines, Windows XP, novo disco. Vamos então aqui, em vez de ninguno ou nenhum, vamos colocar arquivo de disco virtual. Examinar, novo disco, abrir e temos instalado um novo virtual disk, no caso um virtual hard disk. Acepta e inicia a máquina para fazer a configuração. Temos também a opção aqui para criar o disco virtual da mesma forma que aquele outro assistente. Então temos aqui as opções, botar aqui nas Virtual Machines, botar 2 aqui para não duplicar. E criamos aí a mesma coisa do assistente lá nas configurações. Em arquivo assistente para nova máquina virtual, novo equipo, né? Temos aqui para criar uma nova máquina virtual. Então vamos criar uma nova máquina virtual. Colocar aqui Windows Server 2003. Avança, ele já me deu aqui o sistema Windows Server 2003. Vou usar a RAM recomendada, ou poderia ajustar a RAM. Vamos deixar aqui em 1024, né? 1024. Avança. Vou usar um novo disco virtual. Vai criar um novo disco. Então vamos criar com 130.557. Avança. Finaliza. Temos aqui a máquina virtual Windows Server 2003. Vamos nas configurações. Então temos aqui todas as opções necessárias para fazer a configuração dela. Feitas as configurações, vamos aceitar e vamos iniciar, fazer toda a configuração e tudo mais. Aqui a gente poderia usar esse menu que temos aqui ou também o menu ação. Temos iniciar, pausar, reiniciar, quitar. Quitar, a gente vai apagar essa máquina, configuração e propriedades. Então vamos aqui em quitar para essa aqui. Então, escolheu apagar o Windows XP do console de Virtual PC. Apagar os elementos dessa lista não vai eliminar os arquivos .vmc e .vhd do equipamento físico. Ou desejar apagar, né, no caso sim. Mas mesmo assim a gente tem que ir nas Virtual Machines e apagar daqui, como você pode ver aqui. Muito bem, muito bem. Então eram essas configurações. Se você fechar aqui, ela fica minimizada, ou ficaria minimizada, que ela não ficou. Mas ela ficaria minimizada se você minimizar ela. Ó, então ela vem pra cá. Se você fechar, ela vai fechar. Agora se minimizar, ela vem pra cá, pro cantinho aqui. Ou ela vem pra cá, que está minimizado aqui, ela maximiza agora. Muito bem, eram essas configurações do Virtual PC 2007. E é isso. Até o próximo vídeo. E boas configurações e até mais.